Jornada ESG. Programa que é a primeira TV sobre ESG, o primeiro programa sobre ESG na América Latina. Primeiro e único. E o tema de hoje é um tema muito interessante que aflige muitas corporações, do topo dela até a base operacional, que é a questão do assédio, tanto moral quanto sexual. E onde é que está isso dentro do ESG? Está dentro do S. Então, lembrando para você desde o início, a TV Ondas Play, que é o canal que você está nos vendo agora, presente em mais de 193 países. Para você assistir pelo seu celular é muito fácil. No Amazon.com, o aplicativo você baixa no Play Store o seu aplicativo no celular, canal 93, e a partir daí você baixa o TV Soul, S-O-U-L, o Soul TV, você dá o search, procurar aquela lupinha, coloca lá TV Ondas Play, vai aparecer o TV Ondas Play, você clica, ele vai abrir, favorita ele e você vai ter toda a grade de programação da TV Ondas Play na palma da sua mão. Lembrando que a TV Ondas Play é aonde você vê o que você quer ver. Então, voltando aqui ao tema que nós começamos, assédio moral e sexual, esse é um tema que aflige, como eu comentei antes, boa parte das companhias. E está dentro do S, do ESG. Lembrando que ESG não é compliance, ESG não é sustentabilidade, ESG não é atendimento à legislação. ESG é somente a avaliação do risco financeiro do negócio. Não é uma ONG, não é nada disso. São práticas que são usadas pelas grandes corporações para avaliar todos esses riscos. E aí eu começo com uma provocação, uma pesquisa que foi feita recentemente, destacando que a questão social é a dimensão mais considerada dentro do agronegócio. Para surpresa de todos achavam que seria o meio ambiente, é o S do social. Isso é pela pesquisa da RH Tech Merel, que é a plataforma integrada de gestão de pessoas. Ela indica o seguinte: 100% das empresas possuem métricas ESG, mas só 50% possuem as três dimensões ESG. Curioso esse dado. E o S é o foco de quase todas elas, 73%. Que pessoas. Se você não sabe gerir pessoas, você não vai saber gerir o seu negócio. Isso tem implicação direta na questão da avaliação do risco do ESG. Pessoas são o centro de toda essa discussão que nós vamos ter aqui hoje. No nosso WhatsApp, hoje nós vamos ter uma pequena mudança. No WhatsApp de hoje você vai poder mandar não somente os seus comentários, mas você pode gravar um vídeo até 20 segundos na câmera do celular deitado, fazendo a sua pergunta. Nós vamos colocar aqui no ar. Então, repetindo, o WhatsApp que está aqui embaixo, grave o seu vídeo com até 20 segundos, deitado, com a sua pergunta que nós vamos colocar aqui no ar, ok? Então, outra pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Risco Comportamental. 74% foi o aumento de denúncias de assédio que nós tivemos recentemente. 59% praticam ou toleram assédio nas empresas. 59% praticam ou toleram assédio nas empresas. As mulheres sofrem mais assédio do que os homens 3 vezes. 76% são assediadas por homens e os outros 24% são assediadas por mulheres. Somente 1 em cada 5 assédios são denunciados. E acho que o pior dado de todos que eu falei até agora, 97% das vítimas, não denunciam. Vou repetir, 97% das vítimas não denunciam. Isso é muito sério. Isso é quase que uma doença. Isso é quase algo, é uma calamidade dentro da nossa sociedade. E não estou falando só de Brasil, não, tá? Se aplica no mundo. E aí, para tratar desse tema, nós trouxemos aqui Silvia Terra, especialista em diversidade, que vai falar um pouquinho para a gente da experiência dela, esses 20 anos de carreira, dentro da BAT, que é a Souza Cruz, na Brasif também,
ela é administradora formada, MBA em Gestão de RH pela Fundação Getúlio Vargas, outro MBA em Gestão de Conhecimento pela COP UFRJ, pós-graduação em Direitos Humanos pela PUC, do Rio Grande do Sul, e estudante de neurociência. Silvia, boa noite. Eu já começo com a pergunta. Por quê? Por que isso acontece? Boa noite, Carlos. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu posso dizer que é uma honra estar aqui presencialmente, conhecendo o estúdio e trazendo para você, trazendo para o debate um tema que é tão relevante, um tema que, de fato, como você bem colocou, a partir das estatísticas e de todos os números dos últimos estudos, de pesquisas bem recentes, né, que vêm sendo feitas regularmente, a gente vê que você colocou como uma doença, talvez. Eu não diria que é uma doença, não. Eu diria que é um comportamento que a gente tem aceitado na sociedade, muitas vezes. Vou te falar por quê. Bom, você vai tratar sobre isso mais uma vez em outro tema com uma pessoa que tem uma qualificação que eu não tenho, que é um psicólogo que vai falar desse tema. Final, mas eu já estou dando um spoiler aqui, porque eu adoro dar spoiler. Por favor. Mas eu vejo o seguinte, na minha bagagem, na minha experiência e pelos estudos também mais recentes, você citou alguns dados que são corroborados pelo mapa do assédio, um outro estudo também da KPMG. E o mapa do assédio fala que, para além dessas tantas pessoas, né, 97% das pessoas que não chegam a denunciar, você tem 55% que sequer falam sobre isso. E por que não falam sobre isso? Porque muitas vezes a gente a gente cresce, a gente se formata numa cultura que aceita esses comportamentos opressores. Seria uma sociedade machista, então? Também, mas isso não é só machismo, porque você percebe que mulheres são a maioria entre as vítimas de assédio, mas elas não são as únicas. Mulheres também assediam. Elas são menos... Mas a voz da maioria não é a voz da totalidade, é a razão? Calma. A voz da maioria é uma coisa. A questão aqui é a gente entender o que é um assédio. Quando você me pergunta por que a gente faz isso como ser humano, eu vou te dizer que é muito por conta de um comportamento primitivo nosso, como ser humano, que busca muitas vezes na violência uma forma de se impor. O comportamento, o assédio é um comportamento violento, uma tendência a um comportamento violento. E uma violência que pode... quando eu falo em violência, talvez alguém ali esteja pensando o seguinte, é só o assédio físico, né, a agressão física, bater, mas não é. Muitas vezes um abraço apertado pode ser caracterizado uma violência para uma pessoa que não gosta de ser abraçada, que não tem o toque, né, que não recebe o toque de uma maneira agradável. E isso é muito individual. Isso não tem nada a ver com ser simpático ou não? Não. Absolutamente. Na verdade, o oposto a gente pode dizer que é uma verdade, porque o comportamento antissocial, ele pode estar associado até a questões neurológicas, que vão impactar na forma como você reage ao mundo. Tá? O que é isso? Assim, a gente tem, quando eu falo em comportamento primitivo, a gente tem no nosso cérebro ainda uma estrutura primitiva que são as amígdalas, reguladoras das emoções. As amígdalas estão uma de cada lado do cérebro ali, controlando o que a gente percebe do mundo e a forma como a gente reage a esse mundo. E na prática, se eu tenho um comportamento, já foi evidenciado até por estudos, eu aprendi isso até recentemente numa das aulas de neurociência, foi evidenciado por alguns estudos que as pessoas que têm uma tendência antissocial, uma tendência de comportamento mais agressivo, têm uma desregulação nas suas amígdalas. Né? Ou podem estar sendo comprimidas, elas podem ter um tamanho diferente da média, do normal. E isso ou seja, você tem questões até físicas, né? Então você está colocando que é uma questão muito mais clínica do que comportamental. Não, são duas questões. O comportamental é impactado por uma questão clínica, em uma minoria da população, em algumas pessoas com comportamento, com tendência de comportamento antissocial. Eu tenho uma doença, preciso tomar um remédio, não fiz porque eu quis. Mesmo que tenha uma doença e que precise tomar remédio, mesmo que tenha qualquer questão em relação a isso, é importante que essa pessoa seja culpabilizada, né? A responsabilidade por um ato de agressão, de violência, ela deve ser dada. E aí a gente tem uma série de encaminhamentos legais para tratar isso, porque o assédio é hoje crime, é considerado crime. O que é o assédio? Qual é a definição
clássica para o pessoal que está nos assistindo. Como é que eu defino assédio? Olha, isso aqui é assédio, isso aqui não é assédio. Isso é falta de educação, isso é grosseria, ou o que quer que seja. Como é que o nosso telespectador vai distinguir um do outro? Na verdade, eu posso dizer que assédio, a gente costuma tratar dessa maneira nos treinamentos, né? Como sócia na For All, a gente faz treinamentos e uma série de ações relacionadas a comportamento de uma maneira geral. E quando a gente fala de comportamentos opressores e o assédio é um deles, a gente trata o assédio como uma insistência inconveniente. Eu gosto dessa definição que a gente dá no treinamento. Duas palavras são importantes aqui. Insistência, porque existe uma conotação de repetição no ato, porque na prática o assédio, essa é uma frase que a gente usa no treinamento também, a gente ontem deu um treinamento, por isso que eu estou com algumas questões muito frescas, mas o assédio não é só o que acontece depois do não, né? Porque se alguém chega para mim e me coloca numa situação constrangedora e eu deixo claro que eu não quero avançar, né, nessa situação, seja ela qual for, eu já disse um não, mas o assédio pode continuar depois disso com outros comportamentos, com outras ações que se aproximem de mim de uma maneira que eu não quero. Por isso é uma insistência e é inconveniente, porque me causa constrangimento, me causa desconforto, me causa um desagrado. Então, essa definição me parece bem simples, bem sutil, né? E ao mesmo tempo muito ampla, porque o que vai causar para mim, o que vai causar em mim pode não ser para outra pessoa. Pode não ser desconforto em você. Aí você imagina um gestor que precisa de uma determinada informação, um determinado relatório, não foi entregue, ele ficou desapontado, chateado muitas das vezes, e vai apertar, vai cobrar, digamos assim, do colaborador. E aquele colaborador, eu estou me sentindo oprimido, assediado. Veja, como é que esse nível, para que fique claro a distinção de uma coisa de outra coisa? Você citou falta de educação em algum momento, né? Assim, não é falta de educação, não é, a gente até falava sobre isso, não é falta de educação, não é liberdade de expressão. Exatamente. São coisas diferentes. Na prática, o que não é assédio, cobrar de uma pessoa o que ela deve fazer, não é assédio. Agora, na medida em que eu chego com um nível de cobrança expondo e humilhando a pessoa frente a outras, publicamente, num grupo, se eu faço isso até em tom de piadinha, muitas vezes, deixando a pessoa desconcertada frente a um grupo, isso é assédio. A história das figurinhas do WhatsApp, então, botando aquilo, e falando tropeçou de novo, e aquilo espalha na corporação inteira. Eu fiz uma listinha, que eu também tenho as minhas fichinhas, né? Eu fiz uma listinha do que pode ser assédio, né? Alguns exemplos bem claros. Fazer piadinhas sobre o que as pessoas, sobre como as pessoas reagem, como as pessoas agem, como as pessoas falam, muitas vezes por conta de um sotaque diferente, por conta da forma como se veste. Tudo isso pode ser considerado Desculpe interromper, mas e o tal do mimimi? Não, isso é mimimi, isso é um exagero, não é. Gente, eu estou fazendo aqui como advogado da razão, não estou dizendo que eu apoio isso ou não é isso. Eu estou colocando situações que eu já vi acontecer, já vi respostas dessas como da outra também. Não, e aí você me permite colocar a frase que eu adoro para responder o que é mimimi. Mimimi é a dor que dói no outro. Então, mimimi não dói em mim, né? Se eu acho que é mimimi, é porque de fato não está doendo em mim. Sim, ou pior, Carlos, você sabe o que é pior? É quando dói em mim. Mas eu mascaro a minha dor porque eu quero estar ali. Você começou me perguntando por que a gente faz isso. Numa situação você me começou me perguntando por que a gente faz isso. O ser humano, ele é gregário por natureza. Ele busca pertencer a um determinado grupo ou a alguns determinados grupos e ele vai escolher por afinidade, porque ele se sente bem naquele grupo, ou por status, porque ele quer estar ali, ele quer pertencer ali. E muitas vezes ele quer pertencer, mas ele ainda não tem aquele perfil, porque os grupos são formados normalmente por pessoas de perfis similares. E quando a gente trabalha a gestão da diversidade nas organizações, a gente normalmente fala muito sobre isso, porque quanto mais afim é um grupo, quanto mais parecido, né, similar mesmo, semelhante é um determinado grupo, menos aquele grupo é capaz de trazer ideias de fora daquela caixa. Sim, senão aquele grupo fica uma caixa. Oprimido para não falar nada. Não é uma questão de opressão nesse caso, é uma questão de conforto. Dentro daquele ambiente eu tenho conforto.
Mas não é o conforto de ser quem eu sou, é o conforto de ser dentro daquele como padrão. Eles querem que eu seja. O padrão nos traz conforto. Essa é uma outra questão, por isso que o ser humano busca padrões, porque os padrões nos trazem conforto. Conforto da gente saber como pode. Então aqui eu posso sentar deste jeito. Mas eu gosto de sentar de perninha cruzada, mas não pode. Não, tudo bem, mas eu sei que aqui eu posso sentar deste jeito e deste jeito todos vão me ver bem aqui na câmera. Então é deste jeito que eu posso ficar sentada. Isto é um padrão. E este padrão me traz conforto, porque eu sei que eu não posso levantar, mas eu gosto de levantar, só que aqui eu não posso. Então existem algumas questões que são relacionadas a essa forma como nós buscamos pertencer a um determinado grupo. E quando você me pergunta, voltando à tua pergunta original, por que fazemos isso? É porque se naquele grupo é aceito fazer piadinhas, se naquele grupo é legal brincar com a imagem da outra pessoa, ou dizer para outra pessoa que a gente tem uma determinada característica sobressalente, a gente vai fazer, eu vou repetir isso, porque eu quero estar naquele grupo, eu quero pertencer. E muitas vezes eu vou passar por cima de mim para fazer isso. Ou seja, você anula a sua personalidade, o seu eu, para poder pertencer àquilo. Exatamente. Temos comentários aqui do nosso público. Vamos ver. Vamos ver, na verdade. Opa, o primeiro Temos uma vídeo. mensagem da Ana Ulisseia. Ana Ulisseia, vamos lá, Ana. Olá, pessoal. Hoje saiu um estudo que os números de estupro no Brasil estão crescendo demais. E aí eu estou escutando aqui vocês e perguntando sobre comportamento, por quê? Será que a gente aceita isso? Será que existe uma cultura do estupro, do assédio no país? Olha, que pedrada, hein? Eu passo aqui para especialista, não me aventuro a responder, não, por favor. Lembra que eu falei que assédio é um tipo de violência, né? É apenas um tipo. E essa violência, ela pode ser natural no ser humano. Em algum momento, quando a gente começou a conversar, você logo falou, então a gente tem uma cultura machista? Sim, a gente vive numa sociedade patriarcal e machista. A sociedade ocidental especialmente, mas também oriental, de certa forma, que a gente conhece, que a gente reconhece como um padrão confortável para as nossas realidades, ela é uma sociedade machista. Em sua estruturação, é o machismo estrutural, porque assim nós fomos criados, nós fomos formatados. Existem algumas teorias que a gente gosta muito de tratar em treinamentos que falam sobre o software da mente, né? Então nós somos criados a partir de uma determinada cultura, regras pré-estabelecidas, e dentro deste contexto socialmente aceito, a gente se formata. E muitas das vezes os corpos femininos, na maioria das sociedades ocidentais especialmente, e de certa forma também nas orientais, os corpos femininos, eles são tratados de maneira diferente dos corpos masculinos. Tanto que muitas vezes, nos primeiros estudos que eu particularmente fiz sobre homossexualidade e heterogeneidade, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o porquê homens que se relacionavam com homens eram tratados de forma diferente. Não porque eles estavam se relacionando com homens necessariamente, mas porque eles estavam se comportando como mulheres. E mulheres eram seres inferiores. Já naquelas sociedades, ditas como evoluídas, porém antecedentes às nossas. Então, esses links entre como as pessoas são vistas e os papéis sociais que elas devem ocupar, isso vem de muito tempo. E, de novo, hoje o que a gente vê, e não é de hoje, como a Ana tá falando de um estudo que fala de aumento, nas proporções e nas quantidades, talvez um aumento nas denúncias, de fato. Sim, a mesma coisa que acontece em relação aos assédios. Se a gente for... Quando eu converso com a minha mãe, por exemplo, que trabalhou já é aposentada hoje, trabalhou durante quase 40 anos em grandes corporações também, minha mãe relata alguns fatos que no tempo dela foram aceitos, que hoje eu já não aceitaria. Que amanhã eu tenho certeza absoluta que minha filha não aceitará. Então, assim, gerações vão passando e vivenciando as questões de maneira diferente.
Hoje o número de assédios começa a aumentar as denúncias, como você colocou no mas ainda está muito distante de uma ainda realidade mas aceitável. começa a aumentar. Por que aumentou 90%? Né? Por que aumentou 70%? 74%. Por que aumentou 74%? Parece muito, né? Mas na prática, se você olhar os números, gente, isso me surpreendeu, o número absoluto é 350, 380 denúncias, algo assim, que chegaram no nível mais alto, claro. Então, é um número pequeno perto do que a gente imagina. Da mesma maneira, a questão dos estupros, certamente, é uma quantidade que vem sendo denunciada, porque também aconteciam muitos casos que não eram sequer relatados. É assustador você ver que 97% das vítimas simplesmente não denunciam. Aí a gente não sabe se elas não denunciam porque não se sentem confortáveis no ambiente para falar isso. Também. Segundo, se ela já viu casos semelhantes que não deram em nada, e a pessoa tem sido até demitida ou colocada de escanteio. Também. Né? Ou terceiro, ela simplesmente já aceitou aquilo como uma condição. Eu sou mulher, eu tenho que aceitar isso porque todos os lugares isso é normal. Não, gente, não é normal. Isso não é normal. E é essa mudança. Isso não pode ser aceito. As pessoas têm que ser tratadas com respeito. Você colocou uma coisa bem interessante, que é a cultura do abraço. Né? Nós, latinos, somos diferentes dos americanos ou dos europeus. A gente tem muito contato. Então, o latino abraça, beija. O contato é muito facto. Né? Mas tem gente que não gosta. Por que não gosta? Simplesmente porque não gosta. Não é porque não gosta de você ou de mim. A pessoa não gosta de abraçar. Então, eu estou falando tanto de homem quanto de mulher. Sim. Ele não gosta. E aí, quando você insiste com isso, pode chegar um momento de ele ou dar uma repulsa ou simplesmente falar para você, olha, cara, eu não gosto disso. E aí não tem nada, não há problema de você colocar isso para a pessoa. Eu não gosto disso. Um outro exemplo muito comum é quando você beija as pessoas, né? O homem vai, encontra as mulheres, beijam e tal. Se você se sente incomodada com isso, chama a pessoa no canto, olha, não tem nada, mas eu não quero ser beijada por você. É uma opção sua, você não é obrigado. Mas ele é o chefe, ele é o diretor, ele é o CEO. Não importa. Eu não quero. Aí ele vai e repete. Você já tinha dito que não queria. Não gostava. Lembra que a insistência... Segunda. Aí ele repete pela terceira vez. Isso então é considerado como assédio. Isso pode ser considerado como assédio. Né? Na verdade, de novo, o que caracteriza um assédio é essa persistência, essa recorrência na prática quando você insiste num ato que causa desconforto em outra pessoa, né? Ou em outras pessoas. Mas aí você imagina o pessoal da governança... É só importante ter um cuidado, porque muitas vezes a gente vai tratar as pessoas de maneira coletiva, né? É isso que eu ia falar. Trazendo aí uma lógica de que todas as pessoas aqui se comportam dessa maneira, todas as pessoas ali se comportam daquela maneira. E isso é estereótipo, isso é estereotipar. Isso gera, inclusive, preconceitos. Então eu não posso fazer isso com aquela pessoa. Não. Na prática, primeiro que você deve tratar as pessoas como indivíduos. E existem essas diferenças. O Carlos gosta de ser abraçado, a Silvia não gosta de ser abraçado, o William gosta de ser abraçado, a Ana pode gostar de ser abraçada ou não. E na dúvida, pergunte. Muitas pessoas nos perguntam, né, quando a gente dá os treinamentos, os letramentos sobre esses temas, como que a gente trata uma pessoa que tem uma determinada deficiência, ou que tem uma orientação sexual diferente, ou que, como que eu me refiro a uma pessoa, dependendo do tom de pele, da cor de pele, se ela é preta, se ela é... Você trata pelo nome, esse é o primeiro ponto, e acho que você já recebeu aqui a Alessandra, que é uma pessoa maravilhosa, que também fala sobre isso. Você, na prática, a gente precisa aprender a tratar as pessoas como elas são. Isso fala muito de como a gente quer se relacionar. Né? Voltando à questão do assédio, o assédio é uma agressão. E se é uma agressão, é porque eu estou pouco impactada, pouco interessada em saber como a outra pessoa quer que eu me relacione com ela. Então, o primeiro movimento a fazer é entender como esse relacionamento deve acontecer na base do respeito. Então, resumindo essa primeira parte do programa, né? Como que eu faço? Trate a pessoa com respeito. Se ele é um homem e o nome social dele é Maria, ele se identificou como Maria para você,
Chame de Maria. Não Maria chame é pelo ela. nome dele. Porque ele já disse que ele quer ser chamado de Maria. A questão se você gosta ou você não gosta, se você se importa, se você não se importa, se você acha que é certo e errado, isso não é naquele momento para esse tipo de discussão. Respeite. O que vai acontecer com isso? Ele vai ter a liberdade de trabalhar de uma forma mais confortável. E aí, parodiando o Simon Sinek, que tem um livro que Comece pelo Porquê, ele comenta de uma forma assim, muito bacana, as pessoas ficam muito mais felizes e produzem muito mais quando são elas mesmas. E não que você quer que eu seja. Entende? Então, essa pode parecer uma diferença sutil, na verdade talvez até seja, mas ela tem uma profundidade muito grande. Ele vai ser como ele quer ser. Ele vai trabalhar como ele quer trabalhar, obviamente dentro de uma razoabilidade. Ninguém vai trabalhar de sunga de praia no ambiente corporativo. Né? Mas, enfim, essa questão do respeito, ela atinge diretamente a produção. Então, para você que está aí do outro lado ouvindo e acha que esse papo aqui é uma viagem, não é bem assim, está pensando só na questão financeira, vamos falar da questão financeira. Você vai perder dinheiro. A sua empresa vai produzir menos. O investidor que vai fazer a avaliação na sua companhia, isso eu vivencio no meu dia a dia. Eu tenho alguns contatos, trabalho para alguns fundos de investimento. Muitos deles são claros quando dizem para mim o seguinte: se naquela companhia que você foi visitar, o board não respeita, não tem a menor sensibilidade para a questão social, eu não quero nem iniciar a conversa. Então, já existem hoje fundos de investimento tratando desta forma. Se está certo ou errado, é outra discussão. Colocando para você o que o mercado está fazendo hoje. Parece que nós temos mais comentários aí. Na verdade, é um comentário meu. Opa. Normalmente eu não entro, geralmente, em... Essa voz que vocês estão ouvindo é do Contra-Regra aqui, a produção, Isso. O nosso Spielberg aqui, do mago dos teclados, por favor. Normalmente não é para eu emitir opinião, né, exceto quando é. Então tá rolando uma quebra de protocolo aqui, mas eu achei interessante Fique à vontade. O posicionamento que você colocou. E eu sempre tenho uma frase que, pelo menos alguns amigos que eu tenho amigos que amigos, amigas, são dessa minoria LGBT também e tal. E uma coisa que eles sempre me falam é: cara, não custa nada. Estou te pedindo só um pequeno favor. Para mim significa muito. Para você me tratar pelo nome que eu estou te pedindo para tratar e pelo gênero que eu estou te pedindo para tratar. É só isso. Não é nada demais. Não muda nada para quem está interagindo, né, William? Porque um ponto que muitas vezes a gente se pega é que a gente se incomoda com a diversidade que está do outro lado, né? Que está na outra pessoa, com aquilo que nos atravessa, talvez. E pode nos atravessar, até o Carlos comentou, porque eu não gosto, porque eu não entendo, porque eu não sei lidar, porque eu não reconheço. Mas de que interessa você reconhecer? A pessoa é que precisa se reconhecer, a pessoa é que precisa estar ali. Sim. E você é o outro para aquela pessoa também. E muitas vezes a gente não pensa nisso, mas eu convido cada pessoa aqui a pensar no quanto que você é o outro para outra pessoa. E de novo, nós não estamos discutindo aqui se é certo ou errado, se está bom ou está ruim. Isso é a opinião de cada um de nós, que não está sendo levado aqui nesse momento. Isso não é o fórum para isso. Nós só estamos discutindo a questão do respeito, da tolerância. E voltando a essa questão aí do assédio, que isso é um papo que teríamos de fazer um outro programa para isso, mas alguns exemplos, né, do dia a dia, né, que a gente vê, aquela questão que a gente estava conversando antes, quando o cara fala assim: não, querida, veja bem, ô menina, entenda o que eu estou dizendo. O menina pode ser entendido do tipo um carinho, uma colocação carinhosa, só que no meio corporativo, dito por uma pessoa mais velha, pode parecer o seguinte, você não entende do assunto não, menina, passa para cá que eu vou resolver. É isso mesmo. Mas é exatamente isso. Na verdade,
quando você coloca, a forma como você coloca as coisas tem sempre uma intenção. Não tem aquela frase que diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade? Então, o convite que eu deixo é que a gente reflita sobre os nossos comportamentos, sobre os nossos pensamentos e os nossos julgamentos, porque os nossos julgamentos são reflexos desses nossos pensamentos e dessa nossa formatação social também. Então, se eu venho de um ambiente onde eu não conheço, se eu venho de uma família, uma construção de social ao meu redor, né, do ambiente que eu frequento, onde não existe nenhuma pessoa com deficiência, eu talvez não saiba como me relacionar com uma pessoa com deficiência. Eu talvez não saiba se eu empurro a cadeira, se eu não empurro a cadeira de uma pessoa cadeirante, se eu ajudo ou não ajudo uma pessoa que só tem um braço ou que usa muleta para se locomover. Se eu não sei como fazer, qual é o melhor cenário? Muitas vezes eu volto ao cérebro primitivo, né, que vê aquilo como uma ameaça, aquela cena, aquela situação como uma ameaça, e o cérebro primitivo faz o quê? Ele nos convida a fugir ou atacar. Né? Eu fujo na medida em que eu saio daquela cena e não quero conviver, o que é uma violência. E quando eu ataco, é outra violência ainda maior, porque eu então não deixo que a pessoa seja, né, e participe daquele ambiente. Então é importante que eu saiba como conviver, que eu busque fazer isso a partir da relação interpessoal, né, da busca por alguém naquela pessoa que pode complementar a minha perspectiva. Mas vamos lá, Silvia, dê exemplos práticos de o que é um assédio. Vamos lá. A gente já falou sobre as brincadeiras, a gente já falou eu não vou falar do que é mais evidente. Se alguém intimida um outro alguém, isso é evidente. Fala-se muito do assédio como uma posição e estatisticamente, a maior parte dos casos relatados, inclusive, acontece em posições hierárquicas ou posições de poder, de dominância para a opressão. Né? Então, a pessoa oprimida por uma pessoa dominante, seja numa posição hierárquica superior, seja numa posição social superior, né? Esses são os casos mais frequentes. Mas, o que não justifica, obviamente. Não estou dizendo que justifica, estou dizendo que são os casos mais frequentes. Por quê? Porque, de novo, eu volto com os comportamentos primitivos mais violentos da sociedade. A gente tende a ter esses comportamentos de dominância como comportamentos de poder. O poder, ele muitas vezes cega as pessoas no sentido de limitar as suas visões. Ele faz isso sem perceber? Até onde ele faz isso com prazer? Bom, com prazer eu vou deixar para o Humberto discutir com você, que é a questão, aí entra uma questão de psicopatia social. O perfil do assediador. Exatamente. Mas quando você fala num nível de inconsciência, é porque eu estou falando dessa formatação original da pessoa. Do quanto que essa pessoa não percebe que existem diferenças no mundo em que ela vive. E que ela deve saber lidar com essas diferenças de uma maneira produtiva para todas as pessoas. O assédio, quando eu falo que o assédio é uma violência, que é uma violência que gera desconforto, que gera uma humilhação, eu falo de podem ser várias questões. No dia a dia, se a gente falar, as piadinhas, né, vou voltar aos exemplos mais claros, as piadinhas podem ser consideradas assédio, sim. Ah, mas é só uma brincadeira, né? É só uma brincadeira. Você me interpretou mal, não leve a mal. É uma brincadeira que não deveria ser feita naquele ambiente. Sabe um exemplo que eu gosto muito de dar nos treinamentos? É o seguinte, quando a gente fala dos apelidos. Eu posso ser sua amiga de infância e ter um apelido ter um apelido de infância para você que não é publicável, vamos chamar assim, que não deveria ser gritado em público. E na prática, só que quando a nossa relação de amizade é tão grande que eu falo isso. Tá? No âmbito social, você nunca se incomodou. Você talvez realmente não se incomode. Porque sou eu, a sua amiga de infância, falando isso. Te chamando daquela maneira. Mas quando eu faço isso em público, eu dou permissão ao William e a todas as pessoas que estão nos assistindo de também te chamar por esse apelido. E talvez você não goste, porque esse apelido é íntimo, é pessoal. Você tolera, talvez você mais que tolere, você aceita, né? Existe uma escala da inclusão. Tolerar é suportar o peso, aceitar é entender que existe uma diferença. Você talvez já até acolha esse apelido como parte da nossa relação. Né? E isso faz parte do nosso contexto, né? Mas isso é comigo, isso é particular.
Se o William te chamar por esse apelido, você não vai gostar, você não vai reconhecer. Só que quando eu te chamo em público, o William, eu estou dando permissão para o William fazer isso. Perfeito. E essa é a dificuldade que muitas vezes a gente tem de entender que não é só uma brincadeira, que não é só uma piadinha, que ele não liga. Imagina, ele não liga, ele gosta, nunca reclamou comigo. Mas essa permissão que eu dou e que você dá, ao também não falar nada, né, faz com que você se feche, se retraia. Né, e aí você perde o seu potencial. Aquilo que você falava então, sobre as empresas, exato, da empresa ter um potencial de toda daquela pessoa então, profissional. Então isso vai implicar na rotatividade, muitas vezes, da própria companhia. Também, porque a pessoa pode sair, né? Pode não querer estar ali. Como é que as empresas conseguem perceber isso? Além do índice de rotatividade, claro, chegou a 8, 10, 15%, tem alguma coisa muito errada. Talvez na entrevista de desligamento ninguém queira falar, até por uma questão de preservação. Como é que as empresas fazem para identificar esse tipo de problema? Que, de novo, é o S do ESG e vai impactar a produção da companhia. Pode parecer aqui que é um papo de uma viagem e tal. Não é. Isso tem dados, isso é cientificamente comprovado. Há uma metodologia por trás disso. Não se engane. Como é que as companhias podem identificar uma questão como essa? Veja, as empresas, eu sempre falo que são espaços de reeducação de pessoas adultas. Como tal, é importante que elas saibam delimitar o que naquele espaço é tolerável e o que não é, especialmente o que não é. Porque se estamos reeducando pessoas adultas que foram criadas numa cultura machista, numa cultura que muitas vezes vai valorizar o estupro, o endeusamento dos corpos femininos e por aí vai, eu preciso deixar claro que naquele ambiente isso não é aceito. Ah, Silvia, mas existe a lei, né? Você mesma já falou, assédio é crime, previsto no Código Penal, inclusive, mas não basta, porque naquele espaço da empresa eu preciso reforçar a lei. Muito se questiona até sobre leis que estão sendo sobrepostas, né? A própria lei 14.457, que agora institui o assédio como responsabilidade também da CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio agora, né? Agora desde ano passado, na verdade, já em vigor. Então, se a sua empresa ainda não faz isso, deveria começar a fazer imediatamente, já está atrasada, tem que fazer, pode conversar com a gente que a gente ajuda. Por que essa lei foi instituída agora? Já que assédio já é crime, já que existe uma CIPA que cuida de acidentes. Porque para tratar desse tipo de assunto, que é uma mudança comportamental, que gera uma transformação cultural, você precisa de constância e você precisa de intencionalidade. Constância você tem com as ações da CIPA. Porque a CIPA precisa anualmente, isso é regra, né? Isso está dentro da formatação da comissão. A CIPA precisa anualmente fazer treinamentos que gerem conscientização sobre os temas, sobre sua responsabilidade. Assédio é um deles, então o time da CIPA precisa gerar esses treinamentos, essas oportunidades de conscientização e letramento para todas as pessoas. Ah, então só para as chefias? Não, para todas as pessoas. Porque todas as pessoas precisam entender o que é assédio e o que não é. E mais do que isso, precisam conhecer, e a intencionalidade aparece aí, as reais intenções da empresa quando expressas e escritas nas suas políticas, nos seus códigos e também nas práticas, né? E aí vistas na prática de tudo que está acontecendo. Então, se a empresa diz que assédio sexual ou mesmo assédio moral não será tolerado, ela precisa também deixar claro o que ela faz com isso. O que é não tolerar? Eu vou gerar uma advertência, eu vou demitir, mas para isso eu preciso que todo o processo seja instalado. As pessoas precisam saber. Público, as pessoas precisam saber disso? Veja, as pessoas precisam saber quais são os canais de denúncia. Antes deles, talvez, quais são os canais e as redes de apoio, porque muitas vezes a gente falou aqui de questões relacionadas ao preconceito, né, contra mulheres, ao preconceito contra pessoas com diferentes orientações sexuais e tal. A gente falou de alguns casos, de alguns grupos minorizados, né, porque mulheres não são minoria. Eu gosto sempre de explicar essa distinção, né? As mulheres são a maioria da população, as mulheres pretas, inclusive, são a maioria da população, mas elas são minorizadas, porque
são tratadas como menores do que aqueles grupos, do que o grupo dominante, que ainda é de homens brancos, cis, heterossexuais, enfim. Mas voltando ao ponto, todas as pessoas na organização precisam conhecer esses canais de apoio para que entendam e possam se apoiar mutuamente. Precisam conhecer canais de denúncia para que as denúncias cheguem, como as investigações acontecerão. Então, a empresa precisa ter uma estrutura interna ou externa, tá? Muitas vezes as estruturas externas elas são confiáveis, são canais muito dignos, inclusive. Exato, e que trabalham junto à compliance e as outras áreas jurídicas, de recursos humanos, enfim, todas as áreas da organização. Então, esse canal de investigação precisa ser bem feito para que as medidas punitivas elas aconteçam. E uma vez que haja a medida punitiva, até onde isso precisa ser colocado publicamente? A empresa precisa deixar claro que as medidas punitivas estão acontecendo. Então, sempre que houver uma denúncia e houver uma investigação que culmine num fechamento, né, punitivo, é importante que a empresa diga: então você está dizendo, Silvia, que eu preciso nomear. Então, o Zé foi demitido porque assediou a Maria. Não necessariamente, não é esse o ponto. Mas eu preciso que fique claro que uma pessoa foi demitida e que a medida aconteceu porque esta empresa não tolera esta prática. Essa é a palavra, tolerar. E aí você percebe, nós já estamos chegando ao final do nosso programa, esse tolerar que ela está dizendo passa pelo compliance, que vai fazer essa avaliação, essa investigação. Então nós já passamos para outra letrinha do ESG, que é a governança. Então perceba que uma questão, ela não tem só um prisma de visibilidade. Na verdade, há uma repercussão em várias áreas da companhia e entre várias letras do ESG, inclusive o C, que é a cultura e o comportamento, que nós já comentamos aqui anteriormente. Então perceba a complexidade que isso existe e como demanda que as pessoas participem. Não é uma pessoa que vai estar lá segurando um cetro e vai dizer, não, esse aqui para cima, ou... Não é isso. Há necessidade que isso seja feito de uma forma corporativa, transparente, que todos saibam as regras, até as regras de disciplina, para onde vai ser enquadrado, para que seja fair play, para que seja de uma forma adequada. E que especialmente saibam também, possam também se responsabilizar por esses atos. Porque muitas são... muitas não estatisticamente, né, mas é porque elas são impactantes também. E a gente pode lembrar de casos que vieram à tona na mídia que não tem a ver necessariamente com assédio dentro de organizações. Mas quando a denúncia ela é mal fundamentada e ela não tem, de fato, base sólida, ela pode sim gerar um desconforto para a outra pessoa. Né? É o avesso do assédio, de fato. Então é importante também que não se use, que esses canais não sejam usados para vinganças, para outras contrapartidas, muitas vezes, particulares. A empresa precisa confiar, precisa que os canais sejam confiáveis. Então, portanto, as pessoas precisam confiar neles também. Tudo isso faz parte dessa construção de um ambiente seguro, Carlos. Que nós falamos da segurança psicológica. Exatamente, vocês falaram disso com a Ana Paula. Exatamente. Isso é muito importante, porque na prática, esse é o grande desafio das organizações. Todos esses instrumentos, eles servem para um único fim, que é garantir que esse ambiente onde as pessoas estão trabalhando, onde elas escolheram estar, porque é uma escolha estar naquela organização, seja um ambiente psicologicamente seguro para todas. E a gente está falando muito de empresas, mas os casos de assédio também acontecem em outras organizações, né? Que também são empresas por si só, né? Mas em ambientes escolares, hospitalares. Futebol, escolas, então é importante que a gente não são só empresas, bem lembrado. Entenda que isso é um comportamento. Nós estamos chegando realmente no final do programa. Eu convido você a permanecer aqui. Nós vamos agora passar para as vagas ESG. Não desconecte. Eu vou dar um spoiler do próximo programa, que é o perfil do assediador. Quem é essa pessoa? Ele é um psicopata? Ele é um doente? Ele precisa ser tratado? Isso é clínico? Então nós vamos ter aqui um especialista para falar disso, um psicólogo, né? Mentor também, depois eu vou dizer quem é. Mas fique atento, vamos para as vagas.
Então, consultores e consultora aí de sustentabilidade ESG São Paulo, presencial, a Vetal, pacote Office, experiência. Lembrando que esse QR Code, coloque na tela com a lente do seu celular, capte a imagem, vai abrir direto no LinkedIn para você aplicar para a vaga. Próxima. Especialista de HSE, na MARS, em São Paulo, Guarema. Formação em engenharia, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, inglês avançado, experiência na 45.000, que é a norma de gestão de risco, né? Gestão. Próximo, William. E, por último, uma vaga para engenheiro de segurança de processo pleno, afirmativa para pessoas negras em Guaratinguetá, na BASF, tempo integral. Aí o candidato, o QR Code, para você poder aplicar diretamente nessa vaga. Então, vamos agora para os minutos finais para a gente encerrar. E aí eu te convido, Silvia, os gestores, o pessoal C-Level que está assistindo, os gestores, diretores, presidentes que estão nos assistindo, se você pudesse dar um recado para eles, na corporação deles, o que ele pode estar pensando, tá bom, mas por onde eu começo? O que eu faço? Como é que está essa situação na minha empresa? Em rápidas palavras, o que você poderia aconselhar para ele? Veja, na sua empresa é importante que você tenha essa construção do espaço seguro para todas as pessoas a partir de onde você está. Né? A gente sempre diz que não tem receita de bolo para nada, né? Especialmente para essa construção, para a construção de uma jornada de inclusão nas organizações ou mesmo de uma jornada anti-assédio. Mas na prática, você precisa entender o que já existe na sua organização. Existem canais de denúncia, existem canais de apoio. Os canais de apoio são fundamentais e muitas vezes eles antecedem o canal de denúncia, porque eles ajudam as pessoas a entenderem, né, o que é, a se suportarem como grupo e a permitirem o acesso a todas as pessoas, a quem elas são, a como elas são. Então, esses grupos, eles muitas vezes vão ajudar mais até do que os canais de denúncia. Perfeito. Então, fica uma dica, né? É importante que existam esses grupos de apoio, é importante que existam também os canais claros e as políticas bem destacadas e comunicadas dentro da organização. Perfeito. E para o pessoal colaborador, o pessoal que trabalha, o chão de fábrica, que está vivendo uma situação dessa, você, telespectadora, que acorda com o coração apertado, muitas das vezes chorando, já vimos casos desses, eu vou para o trabalho chateada, eu vou triste, eu vou amargurada. Que recado você dá para essa mulher? Olha, é um recado para essa mulher, mas também para todas as pessoas, né? Primeiro que é importante que você consiga falar com outras pessoas, né? A gente viu que 55% das pessoas não querem nem falar sobre isso, mas é importante falar. Porque ao falar, você divide esse seu mundo e essa sua sensação de desconforto com alguém. E esse alguém pode te ajudar. É importante que você abra esse canal. Mas para além disso, é importante também que você busque se conscientizar sobre o seu comportamento. Né? Essa pessoa que já está sofrendo, que já percebe o sofrimento, ela precisa abrir. A pessoa que não percebe sofrimento e que talvez pense, que mimimi que a gente está falando, talvez deva olhar para o espelho. Né? Porque é no espelho que a gente vai encontrar as nossas verdades, as nossas realidades e entender que a gente está numa posição diferente da outra pessoa. E neste contexto de posicionamentos diferentes, a gente pode ajudar também, a gente pode se colocar nessa posição de apoio. Tá? Bacana. Te agradeço muito. Ficaria aqui mais tempo podendo falar. Muito obrigado. Nós vamos colocar aqui na tela, antes do encerramento, os nossos endereços do LinkedIn, tanto o meu quanto de Silvia. Aí o QR Code. Fique à vontade para vocês. Comentem, questionem, perguntem. É o tipo do tema que a gente tem que falar muito disso. E, se possível, William, colocar já a chamada para o próximo programa, que vai ser muito interessante, que é justamente a questão... Esse é o perfil da Silvia. Esse é o meu perfil no LinkedIn. Fiquem à vontade, comentem, critiquem, reclamem, sugestionem, enfim. Vamos usar a rede social justamente para que a gente possa dar seguimento para isso. Então, spoiler para o próximo programa. Nós vamos contar aqui
O tema é sensacional. Tudo isso que ela falou, vamos tratar sem problema, mas a questão é, e aquele camarada que faz por, ou aquela camarada que faz por prazer? Isso é uma doença? Isso pode ser tratado? Como é que eu identifico o perfil do assediador? Para isso, nós vamos trazer o especialista. Coloca na tela ele. Próximo programa, Humberto Carneiro, especialista no assunto, vai tratar de forma cirúrgica e precisa qual é o perfil do assediador. Não percam. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos a Deus. Minha esposa é sua fã, gosta muito de você. Fiquem com Deus. Até a próxima.